Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun foi convidada pelo Arda para ir lá na festividade, numa premiação que vai ter pela empresa, e logo depois que ela foi, a Sultan, tanto ela quanto o Elias, ficaram muito apreensivos ali, à espera apenas de uma notícia que a Efsun até prometeu que ia ligar para ela para avisar, mas não ligou, não avisou nada e ela tá muito agoniada. Então é nesse exato momento, quando ela decide ligar para ela acena para o Elias e diz que ela atendeu o telefone e vai falar com ela. Então é aí que a Efsun pergunta: oi tia, e a Sultan pergunta a ela o que foi que aconteceu, que ela não ligou, se está tudo bem com ela e que ela lhe dê notícias. A Efsun diz a ela que fique tranquila, não precisa se preocupar, que está tudo bem com ela sim, e a Sultan pergunta a ela se a louca da Auliá não fez nenhum dano nela. Ela diz que não ela não precisa nem se preocupar com isso, que logo quando ela entrou ali, ela tratou logo de mostrar para todo mundo que a estrela dali é ela mesma, com o seu brilho e com o seu jeito de humildade que ela tem ali para falar e olhar para todo mundo. A Sultan fica muito feliz, dizendo que ela merece isso e muito mais, se aproxima do Elias e diz a ele que todo mundo ficou encantado com a Efsun. A Sultan continua dizendo que fica muito feliz depois de ela ter lhe dado essas informações, e a Efsun diz a ela que tem muita coisa ali que também poderia contar, mas que agora não importa, mas que ela tem algumas notícias, algumas informações ótimas para ela. A Sultan pede a ela que, por favor, que ela lhe conte logo o que é que está acontecendo, e a Efsun diz para ela que é notícia de última hora, urgência, e revela para ela que a Auliá vai se casar. A Sultan logo se assusta e começa a sorrir, pergunta: é o quê? Como assim? E diz que essa mulher, se referindo lá a Auliá, ela é uma anciã e que talvez é mais velha do que ela mesma. O Elias se aproxima dela e pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela diz a ele que ele fique quietinho ali e espere. A Efsun continua contando para ela que a decisão dela de se casar foi dela sozinha ali, porque ela confrontou toda a família, porque a família não queria que ela se casasse, e a Sultan perguntou o porquê. Então é aí que a Efsun revela para ela que ela vai se casar com Kenan, deixando assim a Sultan em desespero total. A Sultan pergunta a ela é o que, e manda ela repetir, e o Elias, todo agoniado para saber o que é que está acontecendo, pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela diz novamente para ele que ele fique quietinho aí, que daqui a pouco fala com ele. Ela continua dizendo que sim, que a Auliá vai se casar com o Kenan e que vai ser uma coisa muito linda, e que inclusive ela vai estar estampada com o Kenan nas revistas de todo o país. A Sultan começa a se revoltar e diz que ela e ele são iguais. A Efsun continua dizendo para ela que é de fato o que ela está falando, não é mentira, e que talvez ela não esteja nem acreditando no que ela está falando, mas de fato é tudo verdade, e que inclusive agora nesse exato momento tá todo mundo olhando para ela e que tá achando melhor ela ir logo se esconder. Sultan fica sem saber o que falar, e a Efsun diz a ela que vai desligar o telefone agora, que ela se cuide, daqui a pouco ela se vê, manda beijo e desliga o telefone. A Efsun, por sua vez, fica olhando de rabo de olho para o Kenan e também para Auliá, e fica dizendo que duas pessoas loucas não deveriam se casar, né? A Sultan, por sua vez, ela fica dizendo ao Elias que é a louca da Auliá, então enfim ela vai se casar, e dá um ânimo ali como se ela estivesse feliz com isso. E então é aí que o Elias olha para ela seriamente e pergunta o que isso importa para ela. Sultan logo se cala, e o Elias continua dizendo que a Auliá, casando ou não, isso é a vida dela e não é da conta dela, da Sultan. Nesse exato momento, a porta, alguém bate, e então é a Mussafé. Eles atendem ela, e ela tá com a corda ali pendurada, um monte de linguiça, e fica olhando o tempo todo para o Elias. O Elias, meio encabulado, dá boa noite a ela e pergunta a ela se está tudo bem. Ela diz que não tem nenhum problema, não precisa se preocupar, porque ela comprou ali umas linguiça e que eles vão comer agora, e que quis trazer um pouco para se por acaso eles queiram comer também. O Elias fica sem saber o que falar, a Sultan fica calada, mas a Mussafé tá querendo aí, na realidade, é levar o Elias lá para casa dela para que eles cozinhem lá todo mundo junto, mas é aí a Sultan estraga prazer, ela fica o topo todinho dizendo que o Elias não tá sozinho ali, que ela não precisa se preocupar e que eles mesmos podem cozinhar. Então a Mussafé, envergonhada, diz que é exatamente isso que ela quis dizer, que apenas quis compartilhar um pouco dessa comida. O Elias fica todo encabulado ali, sem saber o que falar, a Mussafé olhando para ele, e então a Sultan diz que agradece muito e que Alá esteja com ela, mas ela fica toda desconfiada ali, porque tá sentindo que um clima está rolando entre eles dois. O Elias depois agradece a ela, e ela diz que não precisa agradecer, porque tudo que ela queria era apenas fazer um favor para ele. A Mussafé fica embelezada olhando para o Elias fica todo encabulado, e a Sultan fica olhando para um,
Depois ela dá um jeitinho, olha para o outro e vê que eles estão paralisados. Então ela pede que, por favor, que eles tenham que fechar a porta porque está fazendo muito frio. A moça fé, a pobre, fica até envergonhada e diz que sim, que realmente está fazendo muito frio, e entrega as linguiças à sultã. Ela fica pegando e fica até sorrindo, e depois ela agradece a eles por terem recebido, agradece ao Elias. A sultã agradece também a ela, e o Elias diz que Alá abençoe ela, e em seguida ela vai embora deixando a sultã e o Elias agora sozinho, para que ela, a sultã, comece a pressionar o Elias. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, você vendo essa cena aí, eu já vi algumas pessoas comentando que queria muito que o Elias se ajuntasse, misturasse as tintas ali com a sultã. Já vi outra pessoa também falando que seria bom que o Elias ficasse com a moça fé. E na sua opinião, deixa a tua opinião nos comentários aí, que eu quero saber a tua opinião. O Elias deveria ficar com quem? Com a sultã ou na realidade com a moça fé? Deixa a tua opinião nos comentários, o teu gostei, não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo, e ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Logo depois que a moça fé foi embora, foi aí que a sultã chamou pelo Elias. O Elias olha para ela e ela questiona ele o que é que está acontecendo entre ele e a moça fé. Ele diz que não está entendendo e pergunta do que ele está falando. Ela continua dizendo que as atitudes dela não está achando que está correta, e pergunta a ele, o Elias, o que ele está pensando, o que é que ele pensa sobre isso. O Elias continua tirando onda de doido e fica pensativo e pergunta ela novamente do que é que ela está falando. A sultã então vai apelando ainda mais, diz que a toda hora ali a moça fé traz comida para ele, pote de doces, e que ela olha sempre para ele de uma forma diferente, uma forma meio estranha. Elias fica calado sem saber o que falar, e a sultã continua perguntando a ele, lhe pressionando se ele acha que esse contato que ele está tendo ali juntamente com a moça fé, e a moça fé toda hora trazendo comida para ele, chalerando ele, olhando ele de uma forma diferente, se ele acha que isso é normal. Ele fica calado, não fala nada. Ela vai se aproximando um pouquinho mais e pergunta, será que a moça fé não está apaixonada por ele? A sultã regala os olhos para o lado dele, sabendo que ele não está querendo responder nada, e diz que se por acaso ele se apaixonar por qualquer outra mulher depois da irmã dela, ela garante que vai arrancar os olhos dele com a própria mão dela. Logo depois que o Mermetes é chamado para receber a premiação, ao chegar lá, todo mundo enquanto isso vão batendo palma, ele recebe sua premiação, ele agradece, e a Efsun, feito uma doida ali, grita na frente de todo mundo, e assobia também, dizendo que todos estão felizes por ele, enquanto todo mundo bate palma. Logo em seguida, o Mermete vai fazer ali o seu discurso. Mermete começa dizendo que quer agradecer a todos eles e que aceita esse prêmio em nome de toda a sua família, que ultimamente tem passado ali por momentos difíceis. Ele continua dizendo que com a família é aí que a gente se sente forte. Ele também diz que a família é aí que lhe deixa feliz e que também ajuda você ali a sentir que tem que sobreviver e seguir em frente. Ele fala que com a família é onde você fica mais alegre e consegue sorrir ao lado de todos eles. Só que o negócio nesse exato momento é quando vai começar a bagaceira já, porque é aí quando o Mermete diz que quer agradecer a toda a sua família, a sua filha, a sua sobrinha, o seu sobrinho e ao seu irmão ali, o Mermete, deixando a Auliá de lado sem citar o nome dela, que vai começar a se estressar e enchendo ali, olha, nesse momento os olhos de lágrima, porque ele não reconheceu ela. Mermete, logo depois de citar todos ali que de fato ele acredita que nesse momento é importante para ele agradece a todos e todos batem palmas. A Auliá em seguida olha para o Kenan e pergunta a ele como assim ele não mencionou meu nome. Ele responde a ela que não importa, se levanta e ela pergunta para onde ele vai. Ele sai sem dizer nada, sapecando a porta ali com muita raiva. O Mermete continua dizendo que ele esteve ali com todos eles em momentos bons e momentos difíceis, que inclusive é por conta disso que aí quando ia falar é nesse exato momento quando o Kenan aparece ali depois da cortina, deixando uma adrenalina muito grande sem ninguém entender o que o Kenan vai querer fazer nesse momento. O Kenan ele vai se aproximando, dá uma olhadinha para olhar, ao subir ali no púlpito ele fica olhando para todo mundo, se aproxima ainda mais do Mermetes, que fica sem entender nada e questiona ele o que ele pensa que está fazendo. Ele apenas diz ao Mermete, já afastando o Mermete com sua mão ali, que ele lhe permita 1 minuto, e todos ficam apreensivos sem saber
saber o que esse homem está querendo fazer ali. A Oliá, ela fica muito agoniada, a Fuliá do outro lado também. Na realidade, todo mundo fica ali totalmente agoniado, enquanto o Kenan diz a todos eles que não se preocupem, que ele não vai tomar ali muito tempo. O Kenan começa a dizer que todos sabem ali que o Mehmet Emin, ele passou por uma cirurgia cerebral e que ele não está de forma nenhuma ali recuperado totalmente. Mehmet fica olhando para ele revoltado enquanto ele continua dizendo que por causa disso ele acredita que ele não citou o nome da irmã dele, que é uma das pessoas mais importantes que fez a empresa dos Atarrãs ali crescer, então ele não falou o nome dela. O Mehmet, ele continua ali revoltado ao ver aquele vexame todinho ali que o Kenan está fazendo na frente de todo mundo, doido para dar uma sabugada no meio da cara, mas daqui a pouco ele vai fazer isso. Mas por enquanto ele fica seriamente revoltado contra o Kenan, que continua falando que ele esqueceu de falar ali o nome da principal pessoa que mais lhe ajudou no crescimento da empresa dos Atarrãs, e apresenta para todo mundo ali a Oliá Atarrã. Barra, juntamente com a Razete, ficam ali o tempo todo chocadas com tudo que está vendo, e também tanto o Amug e o Ardan, eles ficam ali em silêncio total, e também você pode observar que nem a Oliá aparenta estar gostando do que o Kenan está fazendo. O Mehmet pega no braço dele e pergunta novamente quem ele acha que ele é. O Kenan continua tirando onda de doido ali e diz para que todos vocês vejam que ele, o Mehmet, ele ainda não recuperou por sua vez toda a sua memória, porque ele está cochichando ali perto dele, perguntando quem é ele, sendo que ele sabe muito bem quem ele é, mas vai se apresentar para todos eles que ele é o futuro esposo da Oliá Atarrã. Todo mundo fica chocado logo depois de ouvir o Kenan falar todas essas coisas, até o Ardan se revolta, se levanta revoltado e dá um grito dizendo que já basta e manda ele se calar agora mesmo. A Efsun, por sua vez, com os olhos arregalados, cochicha para Fuliá que ela tá achando que eles vão ter muitos problemas no dia de hoje. Logo em seguida, o Mehmet olha com raiva para ele e pergunta o que é que ele está pretendendo. O Kenan tira o óculos e diz a ele que ele vai tirar toda essa vida que ele está levando e que ele vai arrancar dele todo mundo ali que ele chama de família. O Ardan continua revoltado e o Atés, sabendo que alguma bagaceira vai acontecer, então ele se levanta e vai se direcionar até o local. O Kenan continua dizendo ao Mehmet que ele vai tirar tudo que é dele, inclusive todos que ele diz que é da família dele, como por exemplo a filha dele, a Fuliá, e enquanto ele vai falando isso, é nesse momento que o Ardan, também revoltado, sai ali até o local, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. E o Kenan continua falando que não acabou, que ele também vai levar com ele a Razete. Então é aí que o Mehmet, ele se revolta, não aguenta mais ouvir nada que o Kenan está falando, e na frente de todo mundo ele dá uma sabugada na cara do Kenan. Como eu disse a vocês, que o Atés, ele tinha se direcionado até lá, porque sabia que a bagaceira ia começar. Quando ele vai chegando depois das cortinas, ele vê que o Papa Sebo ali ia tentar defender o Kenan, então ele pega também na garganta dele e dá uma sapecada no meio da cara. Todo mundo fica chocado ao ver toda aquela cena que está acontecendo, e a Oliá pede que por favor que eles não briguem e vai se direcionar até o local também. Todo mundo tenta segurar o Mehmet, diz a ele que ele pare, que ele não faça isso, principalmente na frente de todos ali, e ele pede que tudo bem, que já acabou, que eles soltem ele. O Kenan vai se aproximando aos poucos, com o nariz ali estourado, olha para o Mehmet e diz que ele pode ficar tranquilo, que ele não vai tocar nele, mas não vai tocar nele agora. O Kenan continua dizendo que não vai tocar nele agora, mas vai tocar nele depois, e eles vão resolver tudo isso, porque isso não vai ficar assim. O Mehmet diz a ele, revoltado, que ele vai deixar toda a sua família ali em paz, a sua filha, a Razete. Então o Kenan chega bem pertinho dele e cochicha no seu ouvido, dizendo que logo depois de tudo que ele falou contra ele, o Mehmet, se tudo isso aí que ele fez é o bastante, é só isso que ele tem para falar, inclusive apenas um murro ali que ele deu nele, então sorri, debochando do Mehmet. A Oliá, logo depois de ter se aproximado e o Kenan agora saiu, é aí que ele olha para Oliá e diz a ela que tudo isso que está acontecendo ali é tudo culpa dela. Oliá, por sua vez, ela
fica querendo até ficar revoltada contra o Mehmet, olha com a cara feia para ele, mas não fala nada e apenas sai atrás do Kenan. E logo depois, agora em um cantinho reservado, é aí que a Auliar chegou nele e perguntou a ele o porquê que ele fez tudo isso. Ele apenas diz a ela que agora em diante ninguém, mas ninguém vai fazer ela sofrer mais. Ela fica calada e ele continua dizendo que ninguém vai fazer ela sofrer mais, mesmo que seja o irmão dela, ele não tá nem aí, ele não se importa, porque ninguém vai fazer ela chorar. O Kenan diz a ela que agora em diante ela será só dele, será sua esposa. Ela dá até um sorrisinho meio desconsolado assim, porque parece que ela não tá querendo muito essa ideia dele aí não, mas ela fica calada, porque ela já viu do que ela é capaz, né? E logo depois ele diz a ela que agora ela entre e vai ficar lá com sua família. Ela não quer nem ir, mas ele continua chamando ela de amor, pedindo que ela vá, por favor, fique lá com sua família, porque eles precisam dela. Ela então aceita e quando vai entrando todo mundo fica olhando para ela, ela fica até um pouco envergonhada, mas ela faz o que o Kenan pediu e logo depois Efsun diz que em toda a vida dela, ela nunca participou de uma atração assim tão adrenalizada como essa de hoje em toda a sua vida. Só que nesse momento, dentro do carro, o Kenan vem se lamentando a situação que aconteceu lá com o Mehmet e vem enxugando até o sangue que está escorrendo nas narinas dele. Então o Papa Sebo fica revoltado, dá até um murro no volante, enquanto o Kenan está dizendo que o Kenan abestalhado de antigamente, besta, ficou para trás, porque agora é outro Kenan totalmente diferente e declara que pode acontecer o que for, seja o tempo que levar, ele, o Mehmet, vai pagar por tudo que ele tem feito contra ele. Kenan de fato está muito revoltado e fala várias vezes o nome do Mehmet, dizendo que ele vai sim pagar por tudo que ele fez contra ele. De volta lá no evento, é agora que o apresentador está dizendo a todos os convidados que pede desculpas por todo o evento, tudo o que aconteceu eles acabaram de ver nesse momento. Só que logo depois, quando esse evento acaba, é aí que a Auliar na sua casa, ela vem descendo a escada, vai bater de frente com a Efsun e fica ali sem saber o que toda serena essa mulher tá fazendo dentro da casa dela. Então ela fica zoiuda pra Efsun, a Efsun faz até uma careta pra ela e depois ela olha pra Efsun assustada e pergunta Efsun, e a Efsun olha pra ela e lhe dá bom dia e pergunta o que foi que aconteceu. A Auliar olha para ela e pergunta de onde foi que ela saiu e a Efsun responde ela que saiu dentro do quarto dela e pergunta se ela não viu. A Auliar fica olhando ali ainda muito perdida e pergunta como assim, o porquê que ela está ali, o que foi que aconteceu e como foi que ela chegou até aquele lugar. Vocês sabiam, né, que ela tá perguntando tudo isso aí, porque na realidade a Efsun já tinha ido embora e tava morando de volta lá na casa do Elias, então do nada ela está de volta ali na mansão, é por conta disso que ela tá preocupada sem entender o porquê que ela está ali. A Efsun então começa a explicar para ela que, como ela sabe, o divórcio dela com o Arda ainda não chegou ao fim e como ela mesma sabe, há situações que o homem não consegue resolver porque de fato é muito complicado, né? A Auliar continua zoiuda sem saber o que falar e a Efsun continua dizendo que foi o próprio esposo dela quem chamou ela até ali para tentar ajudar com ela, com a Auliar, que está feito uma louca e que ela não podia rejeitar o pedido do seu amado esposo, né? Então por isso que ela está ali. A Auliar fica sem saber o que fazer e a Efsun continua debochando da cara dela, dizendo que enfim ela tenha um bom dia e que vai lá na cozinha agora tomar um copo de leite. Chama ela de sogrinha e sai, deixando a Auliar desesperada nesse momento. Logo depois que a Efsun tá tomando o seu leitinho e ela flagrou tanto a Auliar quanto a Foliar discutindo, então foi nesse exato momento que logo depois que elas pararam de discutir, justamente por causa do Kenan, foi aí que ela começou a dizer que essa família vai terminar se destruindo uma contra a outra e ela fica imaginando por que ela veio parar justamente naquela família e então é nesse momento que ela toma a decisão de ligar para Sultan. A Sultan logo depois está fazendo um cafezinho e escuta o telefone tocando, ela atende e pergunta a Efsun o que foi que aconteceu, se está tudo bem. A Efsun começa a dizer que lá naquela mansão ela está começando a ficar louca porque todo mundo ela consegue observar de fato ali quem são todos eles e que não sabe nem o que fazer mais naquela casa e depois pergunta a ela que agora está sozinha se elas poderiam conversar um pouco. A Sultan começa a chamar por lá e pergunta a ela se ela já vai vir com problemas. A Efsun diz que não, quais seriam os problemas,
porque ela nem precisa se preocupar, porque ela está se sentindo segura ali agora. A Efsun começa com brincadeira dizendo a Sultan que quando ela for lá, por favor, que leve um quarto de ouro para ela, para que ela possa dar de presente lá no casamento da Auliar. A Sultan diz a ela que ela para de ficar falando besteira, porque ela não tem dinheiro nem para comer, quanto mais ela ficar falando ali em ouro. Depois ela diz que independente de qualquer coisa que ela compre algum presente para eles, porque elas não vai conseguir chegar ali e não ter nadinha para dar a Auliar. Então a Sultan diz a ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que vai comprar, e em seguida desliga o telefone. Logo depois que o Atés está juntamente com todos os seus familiares ali, ainda lá no evento, então nesse momento do nada está passando um vídeo, o vídeo para de passar e aparece lá na tela a foto do Duruk, deixando todo mundo sem entender o porquê que a foto do Duruk está aparecendo nesse exato momento. O Atés, por sua vez, se levanta revoltado e a cena também mostra o Mehmet se levantando. Então o Atés, por sua vez, ele sai no meio de todo mundo ali, olhando de um para um ali, tentando identificar quem possivelmente fez isso, colocando a foto do Duruk naquele telão. Só que nesse exato momento é quando o telefone do Atés toca, quando ele atende, ele pergunta o que é que essa pessoa quer. Então a pessoa que está do outro lado da linha pergunta ao Atés se ele de fato quer saber quem foi o homem que tirou a vida do filho dele. O Atés pergunta quem é que está falando, mas vocês vão dar para ouvir aí que é claramente a voz do Kenan, mas ele continua perguntando ali quem é que está falando. A pessoa fica lá em silêncio e o Atés continua perguntando quem foi que tirou a vida do filho dele, o Duruk. A pessoa responde ao Atés que ele não tenha tanta pressa assim e que ele fique atento às condições e que ele vai dizer ali quais são de fato essas condições para que ele saiba quem é a pessoa que tirou a vida do filho dele. Atés, revoltado, diz para que ele fale agora mesmo quais são essas condições. Então é aí quando essa pessoa, que claramente vocês vão ver aí que é o Kenan que está fazendo isso, diz ao Atés que só vai falar quem fez isso contra o filho dele se ele, o Atés, der todas as ações dele e 25% da sua propriedade. E aí sim ele vai ficar sabendo de uma vez por todas quem foi que mandou fazer aquilo contra o filho dele. O Atés fica calado e ele começa a questionar, tentando entrar na cabeça do Atés, perguntando o que foi que aconteceu, porque ele ficou em silêncio, e pergunta se essas ações é mais importante do que o filho dele. O Atés, revoltado, diz que nada e nem ninguém tem mais valor do que o filho dele e grita perguntando se ele entendeu isso e repete novamente que nada nem ninguém tem mais valor do que o filho dele. O Mehmet chama o Atés e pergunta a ele com quem ele está falando e o que é que está acontecendo nesse telefonema. Só que o Atés continua revoltado e dizendo mais uma vez, perguntando na realidade se ele escutou bem, e repete de novo que nada e nem ninguém vale mais do que seu filho. A pessoa então diz para o Atés que logo no dia seguinte vai enviar todas as informações para ele pelo correio, e aí sim ele vai ver tudo o que é para ser feito, e quando tudo estiver ali prontinho, bonitinho, aí sim ele vai saber quem foi que fez isso contra o filho dele. O Atés fica calado e ele continua dizendo que ele vai saber de uma vez por todas quem foi que fez isso contra o filho dele. O Atés, logo depois que o telefonema é desligado, ele fica olhando para a foto do filho dele naquele telão e continua dizendo que nada e nem ninguém, exatamente nada nem ninguém, é mais importante do que você, meu filho. Já no dia seguinte, o Atés, agora no seu quarto, ele fica pensativo ali e escutando a voz daquela pessoa que, como eu já disse a vocês aqui, com certeza era o Kenan, que estava ali tentando de alguma forma entrar na cabeça do Atés para que ele desse todas as suas ações, para que ele tenha mais poder sobre a empresa e queira de uma vez por todas, como vocês já sabem, expulsar o Mehmet de lá e também tomar conta de toda a mansão. Então é aí que ele fica pensando nas palavras daquele homem, vê a foto de seu filho, pega, fica olhando ali um tempão, até que nesse exato momento a Azul chega, fica olhando para ele, fica aquele clima muito ruim ali, até que ela vai se aproximando e pergunta a ele se ele também não conseguiu dormir bem à noite, né? O Atés apenas balança a cabeça, ensinando a ela que não. A Azul começa a se lamentar e diz que não pode acreditar o que foi que aconteceu na noite anterior, e que inclusive ela tem o rosto do filho dela estampado ali sempre na sua frente. Atés fica calado e a Azul começa a questionar quem foi que fez isso e o porquê fizeram. A Azul em seguida fica abraçando ele e dizendo que está com muito medo, e depois ela dá um beijo na beirada ali dos beiços do Atés, que fica olhando para ela assim, perguntando: "Oxe, que merda é essa, homem?" Mas ela continua tentando beijar
beijar ele, então ele empurra ela e pergunta a ela o que é que está acontecendo. Ela continua tentando de todo jeito ali beijar ele, então ele se levanta e pergunta a ela o que é que está acontecendo e manda ela se controlar agora mesmo. Ela fica perguntando a ele o porquê a toda hora ele está rejeitando ela e fala para ele que acredita que eles tendo outro filho, eles vão conseguir ser mais felizes, né? O Atés diz a ela que isso já basta, que ela não fique falando besteira ali, porque isso nunca mais irá acontecer. Já lá com Atés, nesse exato momento que ele convocou o Mehmet para que pudesse conversar com ele, e Abarrá também está nesse momento, então o Mehmet diz a ele que deve ser muito importante o que ele tem para conversar por ter chamado ele assim para ele vir tão rápido, né? Então diz a ele que pede desculpas, que sim, que precisa conversar com ele e também pede desculpa por ter pedido que ele viesse assim tão rápido. Eles ficam calados e o Atés continua dizendo que só fez isso porque de fato o que ele tem que conversar com eles ali é muito importante. O Atés pede que por favor que ele se sente e logo depois que se senta fica em silêncio e Abarrá já começa a se agoniar e pede a ele que por favor que diga o que foi que aconteceu. O Atés simplesmente diz que vai ceder todas as ações dele e Abarrá pergunta o que e o Mehmet pergunta o que é que ele está querendo dizer. O Atés não explica nada de fato e diz a eles que não fiquem fazendo perguntas, porque na realidade ele já tomou a decisão dele. Eles continuam em silêncio e o Atés continua falando que espera muito que eles não fiquem questionando ele. O Mehmet então pergunta a ele a quem que ele vai ceder essas ações dele. O Atés fica dizendo a ele que na realidade isso nem importa porque essa empresa é muito grande e tem várias filiais em todo o país, né? O Mehmet diz a ele que não, que isso não é possível, que ele não pode fazer o que ele está querendo fazer, como é que ele vai ceder 25% da empresa dele a outra pessoa que ele nem conhece? Não, que isso não é possível, né? Abarrá fica olhando para ele fica calado e o Mehmet continua pedindo que por favor que ele diga o porquê ele está querendo fazer isso. O Atés apenas grita com ele dizendo que é porque ele tem que fazer isso e que por favor ninguém fique questionando ele, só que o Mehmet ele continua insistindo que ele não pode fazer isso aí, ceder 25% da empresa para outra pessoa, um desconhecido, porque na realidade isso pode vir ter um efeito contrário contra todos eles. O Atés, por sua vez, ele continua em silêncio, Abarrá não fala nada porque não consegue nem entender o porquê que ele está querendo tomar essa decisão, porque o Atés continua ali como se estivesse muito nervoso, eles estão percebendo tudo isso e o Mehmet continua pedindo que por favor que apenas ele diga quem é essa pessoa que ele vai ceder essas ações. O Atés continua em silêncio, não fala nada, mas está demonstrando para eles ali o quanto ele está nervoso e o Mehmet fica um pouco em silêncio, olhando para ele e percebendo que tem alguma coisa de errado contra ele e fica novamente ali insistindo para que ele diga, por favor, quem é essa pessoa que ele vai ceder esses 25% e se ele tem noção do que essa pessoa pode fazer contra a empresa dele e fala que na realidade isso não é possível e que não vai poder permitir que ele tome essa decisão. E o Atés continua falando para ele que na realidade ele não tem o que fazer porque ele já tomou a sua decisão. O Mehmet continua olhando para ele e fica sem entender de forma nenhuma porque essa decisão repetindo assim do Atés, ele começa até a se lembrar da ligação que houve da outra vez, no outro vídeo quando eu mostrei para vocês, mas ele não quer perguntar nada porque sabe que foi uma dor muito grande ao ver novamente o filho dele naquele telão, mas ele fica insistindo de novo para que ele diga pelo menos quem é essa pessoa que ele quer ceder essas ações. O Atés só tem uma frase que sai na boca dele que ele já disse e vai repetir, que ele vai ceder todas as suas ações e que nada mais eles têm para conversar. Simplesmente se levanta, deixando tanto o Mehmet quanto Abarrá sem saber o que fazer e vai embora.